A palavra de Deus diz assim em Romanos 8:28. I will gonna read it all in Portuguese and then you read all the text in English. Okay. Sabemos que todos acharam? Everybody find it? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Fala assim comigo, propósito. Speak with me. Purpose. Purpose. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Com você. Romans 8:28. And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. For those God foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son. Você sabe, that he might be the firstborn among many brothers and sisters. And those he predestined, he also called. Those he called, and he also justified. Você já leu demais. Yes. Não era para ler até aí. Go all the way to the 30. Ok, irmãos. Sabe, esse é um texto, quem conhece esses versículos? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. All the things, works for the good for those who love. Sabe, esse é um versículo extremamente conhecido. This is a very known part of the Bible. Mas o tanto quanto ele é conhecido, ele é mal interpretado também. The same way that is very known, people don't understand. E isso talvez seja fruto de uma distorção do evangelho. And this probably is because of distortion of the gospel. Que nós observamos desde quando talvez você ouviu a mensagem do evangelho pela primeira vez. Since from the beginning when you just listen the gospel message. Eu já falei com os irmãos aqui que a maneira certa da gente evangelizar as pessoas. I already said here the right way to preach it for the people. E eu propus para os irmãos uma troca semântica aqui. And I propose for the brothers a semantic change here. Eu falei para os irmãos, nunca diga, não fala assim, Jesus morreu por você. Don't say it. Jesus died for you. Quem se lembra que eu já falei isso aqui? Who remembered this? That I said this here. O Hilton está se segurando na cadeira para não fugir. Onde que eu fui parar? Você nunca fala para uma pessoa, Jesus morreu por você. You never say, to the person, Jesus died for you. Porque a maneira correta de falar é Jesus morreu para você. Because the right way to say it is Jesus died for you. Mas qual que é a diferença entre Jesus morreu por você e Jesus morreu para você? What's the difference that Jesus died for you? Died to you. Died to you, or Jesus died for you. Sabe, quando você fala que Jesus morreu por você, when you say Jesus died to you, ficou difícil. Yes. Pressupõe o seguinte, que você tem um objetivo de vida. It's known that you understand that you have a way of life. E a impressão que se tem é que Jesus ele morreu para que os seus planos se cumpram. And the impression that you have is that Jesus died for your plans to eu estava fazendo um esforço para conquistar as coisas e aí Jesus vem me ajudar, vem dar um empurrãozinho. I was leaving to conquer all things, and then Jesus came and gave me a push. Então ele morreu por mim. And then he died for me. Ele morreu para que eu conseguisse as coisas que eu quero. He died so I can conquer the eu tinha um monte de projeto e aí ele morreu por mim. Agora eu posso, em nome de Jesus, exigir que tudo isso aconteça. So I had a bunch of projects, and he died. He came and he died to me, and then now I can obligate this. Sabe? E essa é uma percepção de tão errada, mas muito comum no meio evangélico. As pessoas buscam a igreja pelas mais variadas, com os mais variados desejos. The people look for church for very different purpose. E ainda vem testemunhar, olha, porque Jesus realizou o meu sonho, Jesus fez isso, Jesus aquilo.
And then they come and testify because Jesus realized, my dream and realized my desire. Mas se você for um pouco mais atento nas Escrituras, But if you pay attention to the word, Jesus nunca morreu por você. Jesus never died to you. Eu digo, pelos seus projetos, He never died for your project, pela for sua your desires, alma, pelo aquilo que você deseja. for the things that you desire. Mas Jesus morreu para você, But Jesus died for you, para que você cumprisse um propósito. for you to conquer and follow a purpose. E deixa eu dizer, 99,999% das vezes, And let me tell you, 99.99% of the time, esse projeto seu não é o mesmo projeto que Deus tem para você. your desires, your project is not the same of the Lord. Agora, qual que é o problema? So what's the problem? Jesus não morreu para que você cumprisse o seu projeto. Jesus didn't die for you to conquer your dreams. Jesus morreu para que você cumprisse o projeto de Deus. Jesus died so you can do it His purpose. Foi Deus que enviou Jesus para morrer pelo projeto. Was God who sent Jesus to die for the E project. quando nós entendemos isso, And when we understand a that, gente olha aqui Romanos 8:28 e vamos ler novamente. and we read here in Romans 8:28, Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. in this 8:28, and we know that all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Agora, qual que é esse propósito, irmãos? Now, what's His purpose? Está no verso seguinte. In the following verse, Os 29. irmãos estão comigo? Everybody's following me. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro de muitos irmãos. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. Então esse é o propósito. Then this is the purpose. E a Bíblia fala lá no verso 28 que todas as coisas cooperam para o bem. And the Bible says in verse 28 that all things work for the good. Mas para o bem, para que você cumpra o propósito. But so you can conquer the purpose of God. Só para você se situar e entender melhor. Only for you to understand better. Você sabe, Deus ele criou o homem à sua imagem e semelhança. God created the man at His image and semblance. Quem já ouviu falar isso? Who heard that before? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Gênesis 1. Genesis 1, make the man our image. Mas a Bíblia fala que depois que Adão pecou, lá em Gênesis 3, ele perdeu a imagem de Deus. But in Genesis 3, when Adam, sinned, he lost the image of God. E naquele momento que Deus vai ter com Adão, naquele momento em que ele pecou e perdeu a imagem, And then in that really exactly moment when Adam sinned and he lost God's image, Deus falou: hoje hoje a serpente feriu o calcanhar, mas da semente do homem, da semente da mulher vai vir aquele que vai pisar na cabeça da serpente. Today, the serpent bite your feet, but Will come from the man, the son of the woman, will come to Step. subdue and step the serpent. Então veja, naquele mesmo momento Deus falou: olha, nesse momento você perdeu a minha imagem. And the God said, in this exactly moment, you lost the lineage. Mas eu quero desde já dizer que isso é só por um pouco de tempo. But let me tell you, this loss is just temporary. Porque os meus projetos não podem ser frustrados. Because my purpose cannot be, has to be fulfilled. E eu vou enviar o meu filho amado. And I will send my beloved son. E ele vai pisar na cabeça da And serpente. he will smash the head of the serpent.
E ele não vai mais ser agora o meu primogênito, não vai ser o meu unigênito, não vai ser o meu único filho. And he's not going to be my only son at this moment. Mas todo aquele que crer nele But all those who believe in him se tornará meu filho também. will become my son. E agora also. a Bíblia fala que Jesus, ele é o primogênito entre muitos irmãos. And now the Bible says he's the first. That says that Jesus is the firstborn among all brothers and sisters. Amém, meus irmãos? Amen. Então veja o propósito de Deus. So look, the purpose of God É levar você a se tornar a imagem e semelhança de Cristo. is to bring you to be the Jesus image. Que é a imagem e semelhança de Deus. That is the same of O God's projeto de Deus não mudou. image. The project of God didn't change. Quando Deus coloca o homem sobre a terra, When God put the man on the earth, quando Deus idealizou a humanidade inteira, when God imagined the whole humanity, o projeto de Deus era povoar a terra com filhos que são a sua imagem e semelhança. and then the purpose of God is to populate the earth with sons that was E eu quero dizer que esse projeto continua o mesmo. and I want to tell you that this purpose is still the same. E eu quero dizer que todas as coisas cooperam na sua vida And I want to tell you that all the things, works in your life para que esse propósito se cumpra. for this purpose to be fulfilled. Você sabe, aqui fala que todas as coisas cooperam para o bem. Over here says that all things works for the good. Você sabe, bem é relativo. Well, we have to understand, good is related. Talvez o que você pensa que é bem não é bem para você. Maybe what you think is good is not good for you. Sabe, se eu perguntar para o meu filho o que é algo bem, o que é algo bom para ele, If I ask for my son, what is good for you, son? provavelmente ele vai falar, jogar videogame por 12 horas, Probably he's going to tell me is play video games for 12 hours. dormir 1 hora só por dia, Sleep 1 hour only during the day. comer batata frita na hora do almoço Eat French fries in lunch e não precisar estudar. and don't study. Don't need to study. Isso provavelmente é o conceito de bem para ele. This is the good for him. No, it's his concept His of concept what of is good. What is good. But of course it's not. So, But of course it's not. então veja, mas obviamente qualquer pessoa sabe que isso não é o melhor para ele. But obviously everybody knows that's not the best for him. Então se eu quero fazer o bem para o meu filho, And if I want to do the best for my son, não é fazer o que é bem segundo o conceito he's dele, not doing what is good. mas muitas vezes aquilo que segundo o conceito dele é algo desagradável. But most of the times is doing what he thinks is bad. Quantos já entenderam onde eu quero chegar? How many understand where I'm going with Quantos this? já estão entendendo onde é que eu quero How chegar? many understand Você where sabe, I'm porque going? quando você lê essa passagem aqui When you read this passage here in the Bible, como uma criança espiritual, like a spiritual child, você acha que todas as coisas cooperarem para o seu bem. you think that all the things works for your good. É tudo correr bem, você não tem mais problema nenhum a partir de hoje. Is think that you're not going to have any problem from this on. Você não tem mais nenhum contratempo na sua You vida. have no more, problem. Você não passar por mais nenhuma dificuldade. You're not going through any difficulty anymore. Mas isso não é o bem segundo o ponto de vista de Deus. But this is not the good from the point of view of God. É aqui que eu quero que você entenda. And it's here that I want you to understand. Eu quero dizer que tudo que acontece na sua vida, That's all the things that happens in your se a life. tua vida pertence a Deus, If your life belongs to God, é para o seu bem. is for your good. É Deus trabalhando para te trazer para o Is propósito. God works in you to bring you to the purpose. Ainda que seja desagradável, Even though it's uncomfortable. ainda que seja algo que você não goste de passar, Even though it's something that you don't like to go through it. mas papai sabe do que você But precisa. God knows what you need. Agora, deixa eu te dizer uma coisa que vai facilitar em muito o processo. But let me tell you something.
He's going to make easier the process. É você entender que tudo pelo que você passa Please understand that everything that you go through é para te levar ao propósito. is to bring you to the purpose. Não é para te destruir. It's not to destroy you. Não é para te castigar. It's not you to punish you. Então veja, em vez de você lutar contra as coisas, So instead you fight against all things. procura compreender onde é que Deus quer trabalhar com você. Try to understand where God wants to work E entenda with you. como isso te leva para o propósito. And understand how those things bring you to the purpose. Porque veja, o objetivo de Deus é te colocar no propósito. Because the purpose of God is to bring you to the purpose. Sabe, o objetivo de Deus não é te dar carro novo. The object of the purpose of God is not give you a new car. Não é necessariamente dar um vidão aqui na It's not América. necessary to give an easy life here Sabe, in the United se States. essas coisas acontecerem, maravilha, eu amo If those isso. things happens, praise the Lord. Mas a Bíblia fala o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. But the Bible says what What worth I mean, to just- win? O que Não, adianta ganhar o mundo inteiro what worth you win the whole world And and lose lost your soul. your soul? Os irmãos estão entendendo? Everybody's understand. I hope so. Sabe, se você tiver uma vida confortável, amém por isso. If you have a comfortable life, amen. Eu amo isso. I love this. Mas o objetivo de Deus não é esse, irmão. But the objective of God is not this. O objetivo de Deus é que você cumpra o propósito. The objective of God is to fulfill the purpose. E se a vida confortável And if the comfort life for empecilho para que você cumpra o propósito, is a block so you can fulfill the purpose, fulfill the purpose, papai vai tirar a vida confortável. God is going to take the comfort life out of you Porque Ele te ama. because He loves you. Porque Ele não está preocupado nesse pequeno espaço de tempo que é essa vida. He's not worried about His little space of time. Mas that's our Ele life. te enxerga do ponto de vista eterno. But He will look at you from the point of view of eternity. Então você sabe, desde o dia que você se converteu, Since the day that you were born, começou um processo de Deus na sua vida. did a process of God in your life started. E eu louvo a Deus, I praise God porque a Bíblia fala que todas as coisas, because the Bible says that all things, aquele carro que quebrou na sua frente no trânsito, the car that broke down in front of you in the highway, a chave do carro que você perdeu, foi isso que aconteceu? the key of the car that you lost. A That will Bíblia happen fala to que me. todas as The Bible coisas says that all things vão contribuir will contribute para você ter uma vida boa? so you can have a better life. Não, para que você Não. seja conduzido So you can be directed para o lugar que Deus quer que você esteja. to the place that God wants you to be. Deus te ama demais para deixar você viver de qualquer jeito. God loves you too much so you can live the way Deus you se want. importa com você, é um compromisso, você é filho. God worries about you. It's a compromise. You are a son. Sabe, eu amo meu filho demais para permitir que ele fique jogando videogame o dia I inteiro. love my son too much so I can allow him to play 12 hours of video game. Sabe, eu não sei qual que é o seu videogame. I don't know what's your video game. Se é um parque temático, If thematic park. thematic park, Se é ir pescar. if it is fishing, Mas deixa eu dizer, o compromisso de Deus é que você cumpra o propósito. the purpose of God is so you can fulfill His purpose. Sabe, é para isso que as coisas trabalham. It's for this that all things works. Deus está dia e noite trabalhando para que você God cumpra esse propósito. Is working day and night so you can fulfill this purpose. Todas as coisas convergem para esse propósito. All things go in the direction for this purpose. Jesus morreu para que você
cumprisse o propósito. Jesus died so you can accomplish its purpose. Entendeu a diferença? Do you understand the difference? Ele não morreu por você. He didn't die to you. Ele morreu para você. He died for you. Para você fazer algo. So you can do something. Existe algo que Deus espera que você faça. It's something that God wants you to do it. Isso é muito sério, irmãos. This is really serious. Abre comigo lá em Mateus 25. Open your Bibles in Matthew 25. Mateus 25, no verso 27. Quem já ouviu falar da parábola dos talentos? Come on, brothers. Eu falo muito dessa parábola aqui. Matthew 25, verse 27. Yes. Você sabe, essa parábola fala a respeito de 3 servos. This parable is talking about three servants. E esses 3 servos, eles possuíam um patrão. And these 3 servants had a boss. Só para que você entenda uma coisa. Only for you to understand one thing. Nós temos um patrão. We have a boss. Provavelmente o dia que você aceitou Jesus, Probably the day that you accept a Jesus. pessoa fala assim: você aceita Jesus como Senhor e Salvador. The people talk to you. You accept Jesus as a Lord and Savior. Então existe um Senhor. Você tem um patrão. So a Lord, He exists. So you have a boss. Você sabe, do ponto de vista espiritual, nós todos éramos escravos. From the point of view, the spiritual view, all of us was a slave. E nós éramos escravos do diabo. And we were a slave of the devil. E aí Jesus nos comprou. Jesus é um outro Senhor e nos comprou como escravos. And Jesus is a different boss, and He bought us. Então veja, hoje nosso patrão, o nosso Senhor é Jesus. So our boss is Jesus. Nós prestamos conta para Ele. We have to give Accountability. accounting to Him. Então veja, esses 3 servos aqui representam os crentes. Look at this. All the 3 servants represent the believers. Porque nessa parábola aqui Jesus fala que o Senhor desses servos In this parable, this says the Lord of this servant confiou a ele os seus bens, trust in them their belongings, e se ausentou para uma terra distante por muito tempo. And He went off for a distant land for a very long time. Jesus está falando de nós, irmãos. Jesus is talking about us. Sabe, Jesus ele veio, nos comprou e entregou aquilo que era de mais precioso para ele e se ausentou. Jesus came and bought us and give it to us what's most precious to Him, and He just became absent. Quais são os talentos do Senhor hoje? What's the talent of the Lord today? Me ajuda aí, pessoal. Help me here, people. O que tem de mais precioso para What's Jesus? the most precious for Jesus? A sua igreja. Its church. A sua igreja. Its church. Será que a igreja é importante para Jesus, Do irmão? you think the church is important for Jesus? Ele só morreu por ela, né? Deve ter alguma importância, He né? only died for his church. Deu a própria vida por ela. He gave his own life Então for the acho que church. significa alguma coisa. Maybe, that significant. Mas Jesus ele se ausentou. But Jesus became absent. E o que ele falou para os seus discípulos? And what he said for his O disciples. que Jesus falou para Pedro? What Jesus said to Se Peter. tu me amas, If you love me, cuida da minha igreja. take care of my church. Cuida das minhas ovelhas. Take care of Porque my eu sheep. morri por essas pessoas. Because I die for Mas them. eu vou me ausentar agora. But now I will go away. E agora é a sua vez de cuidar deles. And now is your time to take care of my people. E aí Pedro cuidou. And then Peter took care of it. Pedro, ele morreu, ele foi crucificado de cabeça para baixo. É isso, irmãos? Yeah. Peter died and he was crucified with the upside down. Mas eu imagino que Pedro deve ter falado para os discípulos dele, porque Jesus mandou que todos fizessem discípulos.
I imagine that Peter talked to his disciple because Jesus ordered, so everybody make a disciple. Então Pedro tinha discípulos, sim ou não? So Peter had disciples. Pedro falou assim: olha, então, hora que eu morrer, vocês cuidem da igreja. And then when, Peter said, when I die, you will take care of the church. E aí os discípulos de Pedro cuidaram da igreja. And then the disciples of Peter took care of the church. E os discípulos de Pedro devem ter feito discípulos também, And sim the ou não? disciples of Peter make more disciples, each one. E devem ter falado para os seus discípulos: olha, quando nós morrermos, vocês cuidem da igreja. And then he said the same thing that Peter said. When I die, you will take care of E the aí church. aqueles discípulos fizeram mais And discípulos. then those disciples make more disciples. E falaram para ele: quando a gente se for, você cuida da igreja. And when they said, when we go away, E o- you take care of the E o church. evangelho foi passando de geração em geração, And the gospel will pass from generation to generation até que chegou a nossa vez. until gets here in our time. Sabe? E a mensagem continua a mesma. And then the message is still the same. Agora é a nossa vez de cuidar dos interesses de Jesus. Is our time to take care of the É a nossa vez de interests of fazer Jesus. discípulos e cuidar da igreja do Is our Senhor. time to make disciples. Porque a Bíblia fala que o Senhor também irá voltar um dia, amém? Because the Bible says the second coming of Jesus will happen. Mas tem gente que não vai dar amém. But it's people that is not going to say amen. Porque da mesma forma que a vida de Jesus vai ser redenção para aqueles que são fiéis, So the same way the life of Jesus will be redemption for those people, vai ser também tempo de choro e ranger de dentes Is going para os que to be- forem infiéis. will be also a time of crying. E aqui nós vemos nessa parábola que esse Senhor que se ausentou por muito tempo, And we see this here in this parable. This guy who was absent for a lot of time. os irmãos estão conseguindo me acompanhar? Can you follow me? No verso 27, In the verse 27, então aquele senhor chega para um dos servos apenas que não havia feito absolutamente nada. and then that boss, came and talked to the servant who did nothing. Presta atenção aqui, irmãos. Pay attention here. Você sabe que a maioria das pessoas You know the majority of people, acredita que vai ser repreendida por coisas que elas fizeram. they believe they will be rebuked for things that they did. E elas o tempo inteiro estão preocupadas com o que elas fazem. And they are preoccupied all the time the things that they do. Então o tempo inteiro se policiando, tomando conta. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo porque eu posso ser repreendido por Deus. And then all the time they are very careful. I cannot do this, I cannot do that, because I can be rebuked by the Lord. Mas a maior repreensão que vai haver naquele dia But the most reprehension that's going to happen that day, vão ser pelas coisas que não foram feitas. it will be for things that wasn't done. Deus não vai te repreender por aquilo que você fez, Amen. tentando obedecer, mas ainda que você não tenha sido bem sucedido. God's not going to rebuke you for the things that you did wrong, trying to obey His purpose. Mas o problema vai ser com aqueles que não fizeram nada. But the problem will be with those that didn't do anything. Você sabe que eu morri por você, para você. He said, you know that I died for you. Que eu tinha um propósito para você. And I had a purpose for you. Mas você ignorou isso a vida inteira. But you ignored this. Você all your decidiu viver do seu jeito. life. You decide to live the way you want. Você nunca se importou com aquilo que estava no meu You coração. never give any importance for the things, the purpose that was in my Então heart. olha o que esse Senhor fala para esse servo no verso then- 27. And then look in the verse 27 what he said. Cumpria, portanto, isso é o Senhor falando para o servo. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros. Well then, you should have put my money on deposit with the bankers. Ok, till there.
Veja, aquele senhor, Look, that master, quando ele entrega os seus bens na mão dos seus servos, when he gave his talents in the servant's hand, ele tinha uma expectativa. he had an expectation. Ele diz assim: cumpria, portanto. He said, well then, you should. Você deveria ter feito algo, mas você não fez. You should have did something, Então, but you didn't. Então, quem contou essa parábola foi Jesus, meus irmãos. Who preached this parable was Jesus. E essa parábola refere-se a ele mesmo. And this parable referred to himself. Então isso nos mostra que há uma expectativa dele And this show us that is an expectation. para que nós façamos algo. So we do something. Deus espera algo de você. God is waiting, expecting something Isso for não you. está relacionado à sua salvação. And this is not related to your salvation. Porque para você ser salvo, Ele fez tudo. So for you to be saved, He did everything. Mas Ele te salvou para algo. But He saved you for Para um something. propósito que está no coração do Pai. For the purpose that lives in God's heart. Se você for olhar lá em Gênesis 1, a criação, And if you look in Genesis 1, the creation, tudo que Deus cria tem um propósito. all the things that God created has a purpose. Até as árvores que não dão fruto. Even the trees that didn't give any fruit. A Bíblia fala que Deus fez para que fossem agradáveis à vista. Okay, God said they created the trees that don't produce fruits to be Tudo pleasure. na criação possui um propósito. Everything in the creation has a purpose. Sabe, como eu falei, o homem ele acabou errando o caminho. The man missed the way. Mas Jesus ele veio para que esse propósito fosse recolocado na rota, But Jesus came so this purpose get in line para recolocar você no propósito. to reconnect you with the purpose. E agora todas as coisas que acontecem na sua vida And now all the things that happens in your life são para te trazerem, para te assim, ei, venha, existe um propósito para você seguir. and to bring you to the purpose and like saying, hey, come here. Sabe? There's a purpose for E esse you. propósito não é aquilo que você estava pensando, And this purpose is not what you think. mas ele vai muito mais além daquilo que você sonha. Goes far beyond what you can. Não é um think and propósito imagine. apenas para essa vida. It's not a purpose only for this life. É um propósito que pré-existe ao próprio universo. It's a purpose that existed, before the universe. Lá em Romanos 8:29, no texto que nós lemos, In Romans 8:29, a Bíblia fala assim: aquele que de antemão conheceu você. the Bible says that they knew you before you're born. Então veja, tá? You born ficou horrível esse inglês aí, muito simples. Porque na verdade não é aquele que te conheceu apenas antes de você nascer, mas antes de criar todo o universo, Deus já tinha um plano traçado. It's before He created the whole universe, He had a purpose. Quando a Bíblia for fala you. que Deus de antemão já nos conhecia, The Bible says God knew you beforehand. está dizendo que havia um propósito que pré-existia a própria existência da humanidade. The Bible says that it was a purpose, the purpose created before, the existence of the whole universe. E todas as coisas agora vão convergir para o cumprimento desse propósito. And all the things will convert for the accomplish of this purpose in your life. Para que você seja aquilo para o qual Deus te criou. So you can be what God created you to be. Sabe, esse é um investimento de Deus. And that's the investment of Jesus. Deus trabalha todos os dias para que você se torne essa pessoa. God works every day so you can become this person. Sabe, mas qual que é a parte que compete a mim? So what's the part is my responsibility? Ok, eu entendi que todas as coisas cooperam para isso.
I understand that all the things, works for this purpose. Mas qual que é o propósito de Deus para minha vida? But what's the purpose of God for my life? Primeiro, irmãos, First, brothers, todo o propósito de Deus, ele é através da igreja. all the purpose of God is through its church. Deus escolheu salvar o mundo através da igreja. God decided to save the world through its church. Não estou falando da nossa aqui não, irmãos. I'm not saying our church. Nós não temos contrato de exclusividade da salvação, We não. don't have exclusive contract. Mas eu in the falo da plan of igreja salvation. invisível de Deus. But I'm talking about the invisible church. O projeto de Deus é através da igreja. The project of church, God's project is through its church. Eu falo que a igreja é a arca de Noé dos nossos dias. I'm saying the church is Noah's Ark of our day. Então veja, você precisa estar na igreja se você quer estar no projeto. So understand, you have to be in the church to be in the purpose. Qual então que é o primeiro requisito? So what's the first prerequisite? Come on, people. Be in the church. Estar na igreja. Be in the church. Segundo, Second, estar debaixo de uma liderança espiritual. be under a leadership, spiritual leadership. Deus estabeleceu um encadeamento, estabeleceu uma hierarquia espiritual. God established a spiritual hierarchy. Você sabe, se o objetivo de Deus era criar a humanidade, Ele podia ter feito isso simplesmente, haja humanidade e criado todo mundo ao mesmo tempo. If God wants to create the humanity, He just saying be the humanity and everything would be done. Mas Deus resolveu fazer isso através de uma hierarquia. But God decided to do this through a spiritual hierarchy. Através de um casal que gerou um outro casal, que gerou filhos e que gerou filhos, gerou filhos e foi Through a povoando. couple that create a couple and they created more couples and E ele so disse: on. honra o teu pai e a tua mãe. And he said, honor your father and your mother. E isso vale para os pais naturais, mas para os pais espirituais. This works for the natural father and mother, but also work for spiritual father. Deus and mother. colocou pais espirituais na sua vida God put spiritual fathers in your life para te ensinar, para te corrigir, To para teach te you. exortar. to exhort you, to fix you. Então veja, primeiro motivo, esteja na igreja. First one, be in the church. Segundo, esteja debaixo de uma liderança Second one, espiritual. be under spiritual leadership. E terceiro, And third, seja cheio do Espírito. be fulfilled in the Spirit. A Bíblia, nesse mesmo texto em Romanos 8, In the same text in Romans 8, no verso 13, in the verse 13, fala assim: porque se viveres segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. I'm getting there. Verse brother. 13. 13. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. Veja, irmãos, Look, brothers. nós nos tornamos seres espirituais. We became spiritual beings. Você não pode viver mais completamente nessa carne. You cannot live completely in the flesh. Eu não estou dizendo que você não vai viver na carne, I'm not saying that you're not going to live in the flesh. porque para nós isso ainda é impossível não viver na carne. Because for us, it's impossible Nós not live in the flesh. Precisamos comer, precisamos dormir, You need to eat, we need to sleep. mas você não pode ignorar a sua natureza But espiritual. you cannot ignore your natural, being. Você não pode mais ignorar a sua procedência espiritual. You cannot, ignore your spiritual origins. O apóstolo Paulo fala que se você, depois de ter recebido o Espírito, The Apostle Paul said
that after you receive the Spirit, você continuar vivendo apenas de forma natural as coisas, if you start, still living in a natural way, você é a pior das pessoas. you are the worst of the people. Porque você recebeu a perspectiva eterna. Because you received the Spirit, the eternity's Você nasceu de perspective. novo no Espírito. You were born again in the Spirit. E você não faz uso disso. You do not use your gift. Nós não podemos ignorar que nós somos espirituais. You cannot ignore that we are spiritual. Nós precisamos viver no Espírito. We need to live in the Spirit. Precisamos viver na igreja. We need to live in the church. Precisamos viver debaixo da liderança. We need to live under the spiritual leadership. Nós agimos de forma coordenada. We need to act according correct action Para cumprir o plano de Deus. to fulfill the plan in your O life. projeto de Deus em nossas The vidas. project of God in your life. Eu quero dizer que tudo, And I want to tell you that everything, absolutamente tudo, that all things vai cooperar para que isso aconteça. is going to work for those to happen in your life. Quero dizer que na vida do crente não existe coincidência. And I want to tell you that in the life of the believers, do not a coincidence. Todas as coisas são para te levar a isso. All the things is to conduct you to the purpose. Todas as coisas são para te levar ao amadurecimento. Is all the things is to bring you to the maturity. Sabe? E quanto mais você perceber essas coisas, And if you understand all those things, mais você vai amadurecendo. the more and the faster you're going to mature. Quanto mais você vai compreendendo o propósito de The Deus, more you understand the purpose of God in your life, menos tempo você perde. less time you're going to waste it. As coisas começam a fluir Things start to flow in your life na direção certa, in the right direction. daquele que te criou, For the one who created you, daquele que sonhou para você that one that dream about you, uma história de vida que não é apenas para essa vida, that is the life history that is not only for this life, mas para toda a eternidade. but for the whole eternity. Sabe, você não vê existência para correr atrás das coisas que as pessoas aí fora correm. Okay, you're not here in this existence to run after the things that the world has to offer you. Sabe, para de se encantar com as distrações desse mundo. Stop being distracted with the reach of this world. Existem mais coisas melhores que o nosso Pai reservou para nós. Is a lot of more things that's much better that God has in store for us. Não deixe essas distrações pararem você. Don't let this distraction stop you, Mas viva segundo o propósito eterno. but live like an eternal purpose of God in your life. Amém, meus irmãos? Amen. Se coloca de pé, vamos orar Can sobre you isso. stand up?